E a gente muda agora de assunto para abordar as mudanças oriundas da reforma tributária, como as alterações na cobrança do IPVA e do IPTU. O repórter Vinícius Mecenas vai trazer mais informações sobre este assunto. Olá, Vinícius, boa noite. Olá, Gilvan, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. É utilidade pública aqui na TV do Sergipano, né, Gilvan? Importante a gente estar falando sobre essa questão das novas regras da reforma tributária, porque essas mudanças são bem específicas, né? Justamente porque tratam sobre essa cobrança dos tributos, sobre a renda e também sobre o patrimônio. Bom, para essa reforma tributária, teremos algumas mudanças bem pontuais. Então é justamente sobre isso que eu vou conversar aqui agora com um advogado especialista no assunto, o Antônio Iberti, porque uma dessas novidades, Antônio, fala justamente sobre a questão do IPVA, que eu acredito que foi onde aconteceu a maioria dessas mudanças, sobre a incidência da cobrança para jatinhos, iates, lanchas que atualmente não pagam tributos, ou seja, uma mudança drástica, né? Boa noite para você. Boa noite, Vinícius, boa noite, Gilvan, e a quem nos assiste. Isso, Vinícius, foram mudanças, inclusive, que colocaram, digamos assim, uma jurisprudência que existia no Supremo Tribunal Federal, em que impedia a cobrança do IPVA sobre aeronaves e embarcações. Então, uma das principais mudanças diz respeito à possibilidade da gradação da cobrança em razão do valor do veículo, mas também do seu impacto ambiental. Então, quanto maior for o valor e quanto mais aquele veículo for poluidor, a cobrança também poderá ser maior, né? Ficaram ressalvados da cobrança em relação às embarcações, aquelas embarcações utilizadas para pesca, seja ela industrial, artesanal, para subsistência ou científica, né? As aeronaves também, as aeronaves agrícolas, de uso agrícola ou para táxi aéreo e companhias aéreas também ficarão ressalvados da cobrança. E a gente percebe que essas questões ambientais estão cada vez mais em ascensão, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. Ou seja, o que isso quer dizer é que basicamente o que? Quanto mais sustentável, menor será o imposto. Será basicamente isso? Exatamente, essa é a ideia, Vinícius. Quanto mais sustentável, quanto menos poluir aquele veículo, também deverá ser a cobrança do imposto menor. Agora, outro detalhe que chama bastante atenção, ainda falando em relação ao IPVA, é sobre essas plataformas de petróleo, né, que se locomovem, ou seja, a dinâmica ela muda, né? É verdade, haveria uma contradição, né, porque ao mesmo tempo que a Constituição, a reforma tributária prevê uma redução do imposto para aqueles veículos que poluem menos, há também a isenção para as plataformas que se autolocomovem. Então, por um lado, o Estado vai estimular os veículos sustentáveis e, por outro, ele isenta a cobrança para as plataformas, acredito que para estimular a indústria petrolífera, que é responsável por gerar o recolhimento de muitos tributos e também por gerar muitos empregos. Já em relação ao IPTU, né, que é a atualização da base de cálculo do imposto por meio justamente desse decreto municipal, há muitas mudanças, o que é que a gente pode avaliar em relação a essa nova reforma no que diz respeito a esse imposto? Vinícius, na verdade, em relação ao IPTU, o que foi inserido na Constituição Federal através da reforma tributária já acontecia no passado, que é a possibilidade dos prefeitos, respeitada a lei, realizar a atualização do valor dos imóveis anualmente. Então, todos os anos, os valores venais dos imóveis são atualizados de acordo com a inflação. Isso já ocorria, já era permitido pelo Supremo Tribunal Federal e atualmente foi inserido no texto constitucional pela reforma tributária. Perfeito, Antônio. Muito obrigado por suas informações. Gilvan, volto com você.